Olá, pessoas. Valeu aí, galera, pelo follow. João Henrique, Rafael, grande Josimar, velho. Josimano por aqui. Tudo tranquilo? Dá só uns minutinhos aí, tô só terminando de ligar as coisas aqui. Como é que vocês estão? Tudo bom? E aí, Josimano? Tudo bem com você, mano? Bom, vamos lá. Vamos lá, então. Continuando de onde eu parei ontem. Vamos ver. Aqui tá nosso projetinho. Beleza. Não ficou legal isso daqui que eu arrumei aqui. Pô. Massa. Bom, deixa eu subir aqui o sitezinho pra gente ir acompanhando. npm run develop. Deixa ele subir aqui. Então isso enche, abre o repositório. Opa. Caramba. Demora um bocado isso daqui pra subir. Queria entender o porquê. Por que ele demora tanto tempo? Opa. Boa, foi. Deixa eu ver se tem uma coisa
Zoando minha CPU. Tem alguma coisa zoando minha CPU. Boa. Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Boa, meu super blog aqui. Tá. Hoje basicamente a gente vai mexer com GraphQL. Deixa eu abrir inclusive esse endereço aqui. Que é onde ele. Nosso clientezinho de GraphQL. Bom, explicando aqui. Basicamente o, o Gatsby, ele. Todos os plugins dele e tudo que você usa nele, eles geram. ah, o modo como ele gera dados para poder criar o site estático é através de nós dentro do GraphQL. Então, todos os plugins fazem isso. A maioria deles, né? Que trabalham com isso. Então, eles fazem dessa maneira. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui para mostrar. Se a gente vier, a gente tem um arquivinho, tá aqui, que é o Gatsby config. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vou colocar um tamanho que dê pra ler, numa boa. Então, aqui basicamente ele está exportando um metadado. E aí aqui se declara todos os plugins que ele vai fazer, né? Então você pode, quando o plugin é muito simples, só vai usar ele, você declara ele assim. Ou então você pode declarar ele como um objeto. Então você fala qual é o plugin, né, que vai dar o resolve. E algumas opções, e aí vai depender do plugin essas opções. Então no caso você tem um de file system, por exemplo, que tem o nome de images, e aí você pega ele tá pegando esse path aqui, que ele já resolve o underline directory name. No Node pega a raiz do projeto, né? Então ele tem outros plugins aqui, vários outros plugins que ele usa, né? Então para mostrar para vocês algumas coisas, então por exemplo, o próprio site metadata, se eu ver aqui, ele tem esse, eu acho que dá para ver pelo esse site já. Então vou pegar edges, node, é no sites page, não, né? Era no build metadata, eu acho mesmo. Edges, node, content talvez. Não. Ele usa isso em algum lugar. Onde é que ele usa isso? Layout? É site metadata. Ah, tá. Eu tô usando o wall, não é. É no site direto. Então eu tenho o site. Aí ele tem o site metadata, que é o que tem. Opa, eu fechei errado. Config. Eu consigo pegar, por exemplo, aqui o autor, description e title. E ele me devolve o que tá aqui, certo? Então se eu trocar isso daqui pra
ele deveria, quando eu faço a query, trazer. Então ele trouxe aqui. Então basicamente, como eu já mostrei lá no layout aqui que eu estava olhando, você consegue dentro do seu componente pegar essas informações e depois usar elas para fazer coisa. Então vocês podem ver aqui também o título da minha página mudou, simplesmente porque eu mudei aquela informação. Então basicamente é assim que o Gatsby funciona. Como eu estou no modo dev, ele fica trocando essas em tempo real, ele fica dando watch e fica trocando essas informações. Quando você faz o build, isso depois mais pra frente dá pra mostrar numa boa. Quando você faz o build, ele já gera todos esses arquivos estáticos e aí não altera mais, né? Mas para facilitar o desenvolvimento, você fica mexendo com ele em tempo real. Então isso ajuda bastante. Então você consegue tanto ver pela aqui pela query quanto os lugares que ele usa. Isso é bem legal. Então, inclusive aqui, blog pessoal, blog sobre programação. Blog sobre programação. E é isso aí. O autor aqui eu vou colocar o meu handle do Twitter, que eu tentei trocar para a Fusher, mas a pessoa que usa a Fusher teve o Twitter bloqueado e aí eu não consigo pegar. Acontece. Então basicamente aqui ele já trocou aqui já o título, né? E se a gente ver aqui, ele trocou essas informações também. Então, isso é bem interessante. Então, porque a ideia do blog é o que, né? É você. Eu consegui escrever os markdowns, né? Os arquivos de marcação uh, aqui dentro e conseguir ter esses arquivos, as pessoas conseguirem ler isso. Então, para fazer isso, eu vou primeiro criar aqui uma. Opa, file não. Eu quero criar uma. Que eu vou chamar de posts. Beleza? Então aqui dentro eu vou criar. E aí eu vou criar o meu primeiro arquivo aqui. Meu. Meu primeiro post. Beleza? E, e é legal que o, o Gatsby, como ele já tem bastante. Ele trabalha com essa questão de plugin, tem muito plugin que é criado pela própria uh, comunidade e tudo mais. Que faz dessa. Eles fazem isso já de você pegar e incrementando coisas e tudo mais. Então a gente já tem um que lida direto com Markdown. Isso é bem legal, né? Então por isso que eu vou usar Markdown, porque eu já tenho coisas que lidam com isso, certo? Mas antes disso, vamos só fazer uma coisa aqui. A gente vai criar o. Eu nunca lembro direitinho como é que cria título em Markdown. Eu sempre me perco. Beleza. Tá. Então, basicamente é isso mesmo. Eu venho aqui e consigo colocar title meu. Opa. Meu primeiro post ao vivo. Beleza? Eu consigo fazer isso. Eu consigo colocar também uma data para ele. Eu posso pôr aqui a data que eu vou publicar, alguma coisa assim. Vamos colocar então. Sei lá, acho que eu vou colocar. Vou colocar só a data de hoje aqui.
Eu acho que é assim que ele entende. Ah, é. Então, o Josimar falou, assim é quando você quer colocar dentro do body dele. Dentro do corpo do seu do seu markdown, certo? Então, se eu quiser fazer assim, ele coloca um título. Na real, 2 é subtítulo, né? Seria H2 na real, né? Aqui é um H2. Você consegue fazer o H1. Mas quando eu faço assim, no começo do markdown, então aqui eu tenho né, H1, H2. Quando eu faço isso daqui, isso. Quando eu faço isso daqui, eu tô criando um metadado dentro do do markdown. E aí algumas ferramentas conseguem ler isso daqui, é bem interessante. Se não me engano, depois eu vou ver quando eu subir aqui pro GitHub. O GitHub também consegue ler isso direitinho e ele mostra, tipo, numa tabelinha assim, uh, os, o, todos esses metadados, ele mostra de uma maneira diferente também. Uh, então, o que está aqui dentro, eles lidam de uma maneira diferente, sacou? Então, isso é bem legal. Então aqui eu vou deixar um conteúdo do meu post, certo? Vamos ver como é que isso se comporta por enquanto, tá? Eu quero ver se é por aqui, eu acho que eu já consigo pegar. Eu tenho esse all files, que ele, por padrão, se eu não me engano, quando você usa já esse Gatsby Source File System, ele já inclui esse all files. Eu não sei se eles vão. Deixa eu ver, Absolute Path. Eu vou tirar essa parte daqui. É. Então, vê que ele só trouxe o que está dentro de images, tá vendo? Porque uh, eu estou resolvendo esse plugin só passando isso daqui. Sim, eu sempre apoio para montar tabela nele. É bem bizarro. Sempre. É meio. Sei lá. Eu ainda não aprendi direito. Mas dá pra montar tabela. Mas você pode ver é, que aqui, tipo, ele não traz, né? Esse conteúdo aqui, ele não é renderizado. Então, porque realmente eles não. Eles entendem que isso é um metadado do seu Markdown. Não necessariamente o conteúdo dele. Então isso que é interessante, assim. Porque, por exemplo, isso daqui, por exemplo, a data da publicação e o título. Beleza que o título sempre vai ser aqui, mas eu quero conseguir extrair isso também de uma maneira legal, né? Tá, então vamos fazer a primeira mudança aqui. Porque se eu não me engano eu consigo fazer isso daqui. Então eu vou chamar de posts. E eu quero pegar tudo que tem dentro de posts aqui também. Vamos ver se ele funciona. Eu não sei se ele consegue. É, se ele consegue lidar com dois resolvers do mesmo path, do mesmo plugin. Eu acho que não mesmo. Ou ele já resolveu uma vez, eu vou só dar uma. Opa! Eu vou só dar uma parada aí de novo, porque eu também não sei se como ele uh, já resolveu uma vez, se ele esse plugin se ele atualiza, mesmo que eu tenha alterado, eu não sei se ele faz algum tipo de tratamento. Mas vamos ver. Eu acho que dessa vez ele vai mais rápido, né? Foi bem mais rápido do que a primeira vez. Beleza. Eu adoro isso que ele perde o que ele tava falando que ele fez. Boa, trouxe de novo. Ah, legal. Então era isso mesmo. Como ele já tinha resolvido uma vez, ele não consegue porque, né? Ele, ele porque quando você está em desenvolvimento, ele faz uns caches bem loucos, que é para agilizar seu desenvolvimento, mas às vezes é uns problemas. Você cai em algumas coisas que você tem que reiniciar ele e não tem muito o que fazer. Mas na maioria das vezes ele ajuda.
Tá. Então beleza, eu tenho isso. E eu queria ver se eu consigo também. Content. Content gest. Tá. Ele tem. Mas não era isso que eu queria. Ah, que legal, ele traz por. Ó, text markdown. Pô, interessante. Queria só ver se ele conseguia me trazer o conteúdo do arquivo, mas eu acho que ele não faz isso porque é muito pesado pra ficar trazendo conteúdo de arquivo. Eu acho que eu conseguiria. E tem o parent dele? Tem, ah, boa. Parent eu quero. É, não. Não é o file, não. É, eu não vou conseguir trazer. É, eu não consigo trazer por ali. Talvez eu conseguiria trazer aqui pegando um arquivo direto. Então eu vou querer que o absolute path seja equal isso daqui. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Então beleza. Nossa, ficou bem louco isso daqui. Ele duplicou aqui. Ah, tem uma barra. Ah, tá, porque ele tá escapando isso daqui. Ué. Eu não... Ah, consegui deletar. Boa, trouxe. Tava escondido ali. Tem como aumentar essa barra aqui? Acho que não. Só por aqui. Entendi. Você não vai me mostrar ali. Tá, agora voltou. Beleza. Deixa eu ver se aqui eu consigo mais informações. Eu acho que ele também não me traz aqui. Eu só queria ver se eu conseguia pegar antes dele transformar. Porque depois que ele transforma, eu já é mais divertido. É, mas tudo bem. Eu acho que eu não tenho como pegar certinho. É. Aparentemente ele não me disponibiliza isso. Gatsby.js file system. Não. All file GraphQL get content. É. ID precise blá blá, mas ele não. Eu acho que ele não carrega direto. Beleza, sem problemas. Bom, então como eu tô lidando com com Markdown, eu vou usar um plugin que é bem maneiro, que eu deixei ele anotado aqui já para eu não esquecer, né? Embora ele é o único que dá para pesquisar aqui, vai, só para mostrar que é bem fácil. Gatsby.js plugin Markdown. Opa, eu escrevi Markdown.
aqui, não, esse daqui, Remark. Ele simplesmente vai parsear um Markdown. Ele é um plugin oficial, usando esse Remark aqui, que tem um site absurdamente bonito, mas que basicamente faz essa parte de renderizar, ele transforma em, em HTML e tudo mais. É bem massa. Então, basicamente, a gente tem que instalar ele. Eu descobri que eu falo muito basicamente. Isso tem que mudar de alguma forma. Então, opa. Então vamos instalar esse Gatsby Transform Remark. Enquanto ele instala aí, basicamente o que ele vai fazer, se instalar, é igual a todos os outros. Ele vai gerar uma nova um novo nó pra gente aqui com os markdowns já parseados, tá? Você vai ver que é bem interessante. Name, site plugin, dev 404 page. All site plugin. O que que traz aqui? Que interessante. Vamos ficar brincando com isso enquanto estão fazendo. Olha, ele traz, acho que todos os plugins que tem. Que interessante isso. Package JSON description. Que legal isso. Muito massa, ele consegue dar as informações do próprio site. Pô, interessante. Acho que depois eu vou colocar uma paginazinha que lista todos os plugins que eu uso nesse blog. Vamos ver. Parece ser interessante. O legal é isso, né? Você pode ficar basicamente mexendo nele pra entender o que tem nele, né? Isso eu acho muito legal. Você, ele vai te dando as informações e você consegue pegar várias coisas. Algumas talvez sejam bem inúteis, mas a gente vai se divertindo vendo isso. Vamos lá, bom, beleza, ele instalou já o, o nosso plugin. Então ele já instalou esse Gatsby Transformer Remark. Beleza. E basicamente a utilização dele é bem tranquila, tá? Uh, a gente só precisa vir aqui e o meu mouse desapareceu. Achei meu mouse. Aqui, beleza. Então a gente basicamente, em vez de fazer, em vez de usar o source por default, né? A gente vai usar o Gatsby, o Remark também. A gente vai usar o Remark, né? Então ali a gente está expondo todos os posts. Eu vou usar o padrão deles, que eles usam o template string aqui. Então agora eu vou colocar o Remark. Então a gente já expôs, né, os posts por aqui. E agora a gente vai colocar o Remark. Tem chance dele já ter aparecido? Não. Deixa eu matar e subir de novo para ele subir. Porque tem muita coisa que acontece e a gente vai fazer isso pra gente mexer no nosso blog. Que é o que? Ele. Conforme ele tá criando os nós,
você consegue ah, pegar aquele nó e criar um novo nó. Tipo, os nós do GraphQL. Então eu acredito que provavelmente ele fica lendo o uso de criação de arquivo e quando cria um arquivo, quando chega um arquivo que é Markdown, ele deve gerar um outro nó dele. Então vamos ver se deu certo. Beleza. Eu tenho esse all markdown remark aqui. Então se eu ver aqui em edges, node, uh, front matter, tá, depois a gente vê isso. Eu queria ver só se ele me mostrava. Ah, file absolute path. Legal. Então ele já achou meu uh, meu primeiro post, certo? Então aí agora começa a vir as coisas legais, né? Sites estáticos serão o futuro? Jamstack tendência? Olha, eu diria que não é bem assim o futuro. Eu já vejo muita coisa em cima deles, né? Uh, assim, basicamente para coisas simples, fazer site estático teoricamente é o que é mais performático e mais simples, né? Uh, e você tá tendo, para quem não sabe, Jamstack, né? É JavaScript, API e último eu não lembro o que é. Markup, eu acho, né? Uh, o M é JavaScript, APIs e Markup. Eu acho que tá tipo bem grande, né? Você vê, por exemplo, o Netlify, que é um dos sites que tem ficado bem famoso com questões de hospedagem de site estático. Eles estão fazendo um investimento bem grande, né? Eles estão lançando muita feature, bastante coisa, que eu acho bem massa. O próprio Gatsby lançou o Gatsby Cloud, que é um, um provedor de hospedagem só para Gatsby, que tem muita coisa muito maneira para você conseguir, porque o Gatsby, como ele faz essa questão de você ficar gerando tudo automático, quando começa a ficar muito grande, e sei lá, tô falando de bem mais de, sei lá, 1000 páginas, 5000 páginas, que ele tá gerando, ele começava a ficar um pouco complicado para fazer o build. Então eles estão muito forte indo no cloud para conseguir fazer build paralelo e tudo mais. O Netlify lançou faz pouco tempo. Uh, ele consegue com Gatsby, ele consegue fazer. Ele guarda um cache da sua aplicação e ele sabe exatamente o que mudou de uma aplicação para outra, se ele não tem que fazer o build de tudo de novo. E aí o build fica tipo bem mais rápido e tal. Então eu acho que assim, eu não digo que é o futuro, porque eu acho que tipo é muito abrangente. Só por isso assim. Mas eu acho que essa questão de ficar criando, por exemplo, uh, umas coisas muito cabulosas, muito complicadas para coisas simples, eu acho que já tá acabando, sabe? Então, eu acho que Jam tá bem de boa. E ainda mais quando você começa a falar de uh, PWA, né? Progressive Web Application e tudo mais. Eu acho que começa a ficar um pouco mais poderoso essas coisas assim. Mas, sei lá. Se alguém me perguntasse ano passado se esse ano estaria todo mundo trancado em casa, eu falaria que não. E erraria feio. Então, nunca se sabe. Bom, então aqui o esse plugin ele gera esse nó aqui pra gente, certo? Então ele tá pegando de lá certinho. E aí começa a vir as coisas interessantes, né? Então ele gera, por exemplo, um HTML já. Então aqui ele gerou um parágrafo, certo? Uh, e aí entra aquela questão lá que o Josemar falou. Então se eu coloco aqui, sei lá, título no conteúdo. Eita. Título no conteúdo.
aqui. Rodar de novo, tá vendo? Ele colocou H1 já aqui pra mim e tudo mais. Então ele faz essas paradas, ele tem suporte a uma par de coisa, ele tem suporte a, a tabela, que eu não sei. Eu acho que eu não tô com nenhum plugin aqui, senão de table de markdown. É. Se não, markdown, eu não tenho nenhum que tenha as coisas. Porque ele gera também as tabelinhas. Que deixa eu pegar tabela markdown exemplo. Porque eu nunca sei fazer de cabeça isso daí. Vamos ver em tabela. Ótimo. Uma tabela aleatória. Beleza. Ahn, ele já gerou aqui com table header, né? Table row, já gerou tudo aqui certinho no HTML, tá? Ele faz umas coisas bem mais legais e tal, mas por enquanto a gente não precisa. Eu consigo ainda ter. Eu tenho o raw markdown body, né? Então se eu quiser por algum motivo ele. Uh, é bem interessante. Esse HTML e AST, acho que eu vi uma vez. Ele gera a árvore AST da, da sua página. Então, para alguém que queira fazer algumas coisas bem loucas, fica à vontade. Você tem o AST dele. Uh, e aí, tem um Table of Contents. Isso eu não sabia. Eu não tenho Table of Contents. Que absurdo. Bom, depois eu vou ver como é que eu gero isso. Porque eu acho que é interessante. Mas beleza, então ele me gerou path absoluto, me gerou um HTML aqui, que talvez seja muito interessante depois. E aí ele tem esse front matter aqui, que lembra que eu falei que isso daqui ele gera como um metadado? Então esse front matter pega isso daqui pra mim. Então eu consigo pegar o date, title e tratar aqui. O legal é isso daqui que é tipo. Como o front matter já sabe que é uma data aquilo lá, eu consigo fazer assim, from now. E aí ele coloca, tá vendo? A day ago. Eu não sei o quanto que. Ele tem locale. Interessante. Será que ele funciona já por padrão com PTBR? Aonde. Olha que lindo isso. Certo? Então isso é legal quando você faz aquelas questões de quando que foi publicado e tudo mais, tá? Isso é bem interessante, beleza? Eu só não sei como é que ele lida com isso, porque isso fica estático, certo? Na teoria. Então eu não sei se eu gerar hoje, se amanhã ele vai continuar como há um dia, certo? Isso talvez eu simplesmente eu pegaria o date e, e trataria do jeito que eu quero lidar com isso lá no. Mas como eu acho que a lib já gera, eles devem colocar aqui. Uh, mas eu acho interessante isso. Eu acho legal mostrar, certo? Então, é basicamente isso que a gente vai usar, certo? Uh, para conseguir criar um. Para conseguir criar as nossas páginas, tá? É para isso que. É meio que assim que a gente usa isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser. Vamos fazer um teste aqui no nosso index. Então a gente vai aqui na nossa página, no index. Galera, só pra avisar, se ficar ruim de ler, letra tá pequena, qualquer coisa assim, me avisa. Eu esqueço de avisar isso no começo. Então, quando eu lembro, eu aviso. Fiquem à vontade aí pra falar como é que tá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer só pra testar um pouco essa esqueci. Essa funcionalidade
de listar as coisas. Então vamos listar na primeira página já os últimos posts, certo? Que tem criado. Para isso a gente vai poder usar. Eu vou apagar isso. Peraí. Deixa eu apagar isso daqui. Que por enquanto eu não vou usar. Beleza? Aqui no lugar do link, eu não quero mais o link. Isso daqui depois eu vou mostrar o link, tá? Ele basicamente, como ele usa React, ele faz link por usando o React Router e tudo mais, em vez de usar a tag do azinho, né, mesmo no HTML de link, porque ele evita que recarregue a página, né? Ele só troca internamente dentro do React. Mas isso mais pra frente eu mostro, a gente vai precisar disso. Então eu vou pegar aqui o GraphQL, certo? Do próprio Gatsby. Deixa eu apagar isso daqui que a gente não usa mais. E aí, aqui a gente vai fazer uma coisa. Toda página, quando você está construindo no Gatsby, você consegue. Você tem uma habilidade de injetar dados nele. Às vezes me faltam as palavras. Então, o que, que você consegue fazer? Eu consigo vir aqui e exportar uma query, beleza? Usando o GraphQL. Opa. E, e aqui dentro eu consigo colocar minha query, que ele vai executar ela, e depois ele injeta aqui dentro com uma propriedade data, certo? É isso que ele faz. Então, vamos ver basicamente o que eu quero aqui, certo? Então, essas coisas eu não vou querer, não faz sentido mostrar isso, certo? É legal que ele não. Do front matter eu vou querer date title, porque eu quero mostrar, né, o títulozinho e, e a data que aquilo lá foi feito. Isso eu acho que é bem interessante. E ele tem uma outra coisa que ele traz que é o total count, que é legal também. Então aqui ele vai me dar quantos posts eu tenho, por exemplo. Certo? Basicamente isso. Então, uma coisa que é legal aqui é que eu posso simplesmente copiar o conteúdo da query e. Opa, peraí, eu tenho que pegar a query aqui. Eu não peguei a query. Eu consigo vir aqui, colocar essa query aqui dentro, beleza? Por algum motivo ele não está conseguindo marcar a query para mim, mas tudo bem. E aqui vamos fazer o seguinte: eu vou vir aqui e colocar, vamos ver se deu certo. Então diz on.stringify do data, beleza? Então basicamente, se eu fiz tudo certo, deixa eu ver aqui, deu sucks, alguma coisa deu certo. O total count o que ele vai fazer? Ele vai executar essa query aqui, gerar os dados e injetar para mim aqui via esse data. Massa, foi isso exatamente o que ele fez, tá vendo? Então, deixa eu tirar isso daqui pra cá, pra gente conseguir ver um do lado do outro. Então, ele trouxe exatamente isso daqui, tá vendo? Então ele trouxe o Markdown, edges, trouxe um array, né? Que eu tenho o node, front matter, e dentro eu tenho o date e o title, e depois eu tenho o meu total count de 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 posts, né? No caso. Então beleza. Então, dado que eu tenho essa informação, eu gosto de trabalhar sempre olhando. Opa. Eu prefiro olhar essa parte aqui, né? Que eu acho que é mais fácil da gente entender o que a gente está escrevendo no código. Deixa eu dar uma diminuída aqui.
Explorer, boa. Deixa eu fechar Explorer. Legal. E eu consigo puxar pra cá. Melhor ainda. Acho que assim fica melhor pra todo mundo. Então aqui o que eu vou, o que eu tenho é, né? Eu tenho esse data aqui. Então eu tenho, na real, eu tenho data.all markdown remark. Ele vai me trazer todos eles. Data eu tenho os edges, certo? E aí, massa, eu tenho os edges. O que ele fez aqui? Ah, beleza. Tem os edges, e aí dentro desses edges que eu tenho os meus as informações que eu preciso, certo? Então eu vou fazer um map. Então eu vou ter aqui um edge. Desse edge eu vou querer pegar o nó dele e eu vou querer as informações do front matter dele, beleza? Que é date e o title, certo? Para ficar mais tranquilo, o que eu vou fazer é pera aí. Uma coisa que eu gosto é usar image. Então, beleza. Cadê image? Boa. Massa. Então, aqui eu vou ter uma lista, certo? E aqui o que eu vou devolver desse cara. Deixa eu fazer isso daqui. Eu vou devolver um LI. Pode ser por enquanto, só pra... Eu sou bem ruim disso. Isso vai ser uma coisa que eu vou apanhar muito, que é como deixar as coisas bonitas aqui. Tá. E aí aqui eu vou basicamente fazer isso daqui. Usar o string template. Eu vou colocar... Opa. Isso. Então aqui eu vou ter o title. E aqui eu vou ter date. Depois eu vou mudar isso daqui pra ficar um pouco melhor, tá? Mas basicamente eu vou querer fazer isso. E aqui eu vou fazer isso daqui. Que contém... Ih, caramba. Que contém... Eu não sei. Que tem... X posts. E esse X vai ser na real o meu data.allmarkdown.totalCount. Beleza? Se eu fiz tudo certo, a gente tem uma lista. Boa! Então esse é o meu super blog. Eu posso já tirar isso daqui só para não ficar feio. Mais feio. Então beleza, esse é o meu super blog que tem um posts. E esse daqui é o primeiro. Então meu primeiro post ao vivo. E aqui tem a data dele, certo? Uma coisa que é legal que a gente pode fazer, por exemplo, que dá pra fazer aqui, Explorer. Eu, por exemplo, consigo fazer um format aqui, certo? Então, porque aqui acho que tá com um formato que veio por padrão, né? Então eu quero colocar no formato, sei lá, brasileiro. Dia, mês e ano. Opa, deixa eu só ver se isso daqui funciona. 28/4/2020. Legal. Eu conseguiria também fazer assim, aquele formato um pouco mais bonitinho. Tá vendo? Mas aí eu teria que usar Locale pra ele fazer as coisas. Mas são coisas que dá pra gente fazer. Certo? Então eu só vim aqui pra testar. Eu tiro isso daqui, coloco na nossa query, no meu date. Salvei. Ele já transformou aqui pra gente. Da hora. Então beleza. Vamos criar só mais uma aqui.
mais um post. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Meu primeiro post 2. Meu primeiro post 2, porque a gente gosta dessas coisas bem no estilo brasileiro. E olha que legal, vocês viram que eu já tô mudando. Isso que é muito legal, né? Título do conteúdo do post 2. Ah tá, esse daqui não vai funcionar, mas ao vivo com erros, né? Porque a gente erra. E assim, é muito rápido, vocês podem ver. Ó, vou salvar. Salvei, apareceu aqui já. Então assim, é muito legal isso pra você desenvolver. Então salvei, ele atualizou lá já. Isso é muito legal pra gente conseguir ahn, fazer, né, todas essas nossas ah, todo esse desenvolvimento e testando e tudo mais. Eu como ainda também estou aprendendo muita coisa do Gatsby, é legal você ter esse feedback, né, de toda hora conseguir ah, executar ele de novo e tal. Então isso eu acho muito massa, poder ficar fazendo isso. Então tá bom. Então aqui a gente fez o nosso post aparecer. Eu ainda não tenho como mandar ele para nenhum lugar, certo? Eu não consigo fazer isso clicável, ah, porque não faz sentido ainda. Eu ainda não tenho as páginas do meu blog, beleza? O que eu vou fazer aqui, deixa eu dar um zoom nele aqui. Ah, status, beleza. Então eu vou fazer um commit aqui. Legal, eu troquei as informações de metadado do meu, do meu site, mas por enquanto eu não quero mexer nela. Beleza, então aqui a gente colocou o plugin e liberou, né, os posts para aparecerem nos nós do Gatsby. Uh, aqui é as coisas de lock, massa. Então a gente instalou o plugin, colocou ele como dependência. Aqui a gente trocou a nossa página inicial, né, para consumir os dados que vieram no GraphQL. E falta agora só adicionar os posts, né? Opa, eu sempre esqueço que eu não tô no Mac. Então, a gente add os posts. Então, o que a gente fez nesse commit foi incluir transformer para Markdown ele estar na página principal. Legal. E aí eu vou só também adicionar outro. Eu gosto de fazer commits separados, né, para coisas o máximo que eu puder. -m. Opa. Então isso daqui altera metadado do site. Legal. Git push, origin. Lembrando que a gente está sempre trabalhando na dev, né? Porque o site está hospedado na master. Beleza? Então, se alguém não conseguiu acompanhar ontem, eu vou mostrar agora o que a gente fez. Ontem a gente configurou uma action no nosso repositório que toda vez que eu puxo um código para essa branch dev, ele roda uma build que roda um job, na verdade, né, um workflow aqui para fazer toda a parte de deployment. Então ele pega os arquivos, ele vai rodar o Gatsby build, né, que seria basicamente eu posso rodar aqui. Então aliás, eu vou até rodar aqui, peraí, que assim eu consigo mostrar. Então eu vou dar edon npm run build aqui, eu já mostro o resultado dele. Então basicamente aqui o que ele está fazendo é isso, ele vai fazer o build, vai gerar um commit na master e vai puxar para master. E aí quando ele faz isso,
o nosso site está atualizado já. Então isso é muito legal. Então aqui ele está fazendo. Você pode ver que o que ele está fazendo aqui é a mesma coisa que ele está fazendo aqui, certo? Só que aqui está local, lá demora um pouco mais porque ele tem que baixar o código, tem que instalar tudo, aqui já está instalado. Mas em compensação o build lá é absurdamente mais rápido, certo? Então agora, se a gente acessar aqui, tá. Ele ainda não foi porque ele demora um pouquinho por causa de cache. Mas eu acho que se entrar anônimo, não, tá. Ainda não foi. A gente vai ter que esperar alguns minutinhos. Mas aqui foi mais rápido, eu consigo mostrar aqui, tá? O que que ele gera. Então, ele gerou bastante coisa aqui. Mas aqui, por exemplo, então eu consigo. Ele gerou, por exemplo. Então, assim, esse daqui é o index HTML dele, porque ele gera tudo. Como é que se diz? Minimizado, mais ou menos, né? Mas ele tira os espaços e tudo mais pra ficar melhor. Mas acho que aqui a gente consegue ver algumas coisas. Page data, então, por exemplo, index, eu tenho o data dele. Então ele tem qual que é o chunk name do componente dele, o path que ele responde. E aqui é o result, lembra da query que a gente fez? Então tá vendo que ele colocou esse data? Por isso que a gente recebe como data, porque é a forma como ele colocou o nome. Então e aqui tem toda a query, tá vendo? Que tem lá. Então basicamente é isso que ele faz para conseguir gerar dinâmico. E aí quando seu site carrega, ele basicamente vai lá e injeta isso. E assim, fica bem pequeno, tá? O, esses arquivos, então assim, isso que é legal dele. Ele consegue fazer essa parte do de tratar essas coisas, né? Então, é muito legal entender isso daqui, ver o que ele faz. Então, por exemplo, aqui tá o componente em si, né? Do que gerou. Então, tá vendo? Ó, esse é o meu super blog. Tem essa parte que é do React, né? Que é o Create Element. Que ele faz aqui. Então, todo o componente React tá aqui. Isso que é muito louco. E aí ele simplesmente vai jogar tudo isso pro front-end. E aí lá ele se vira. E os arquivos ficam bem pequenos. Então você vê que aqui tem só 700 bytes. Então assim, não é uma coisa muito grande. Beleza. Acabou que gerou aqui. Aqui ele fica nesse public. Tá? Você consegue ver também. Então você consegue ir gerando a build e ir fazendo. Da hora. Se alguém tiver qualquer dúvida aí, quiser que eu teste alguma coisa, fica à vontade. Vamos ver se ele já atualizou aqui. Atualizou. Beleza? Então quem acessar agora lá, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Vou até mandar aqui. Vocês conseguem ver o site rolando lá com isso daqui. Show. Bom, então agora o que eu acho que é interessante que dá pra fazer agora, né, é realmente gerar os nossos arquivos, né? Então, como que porque até agora eu só beleza, a gente leu eles e tá gerando as coisas. Então o que eu quero no meu site é conseguir gerar realmente. Então agora entra umas coisas bem legais do Gatsby, que é como ele lida com essa. Como é que é a API dele para criar essas coisas, né? Então ele tem um arquivo chamado Gatsby Node, uh, que quando você cria ele por default ele cria. O starter dele tem. E a maioria vai usar. Que é onde você consegue. Tudo que você precisa mexer nos nós dele vão ficar aqui.
beleza? Então a primeira coisa que a gente consegue mexer uh, é no onCreateNode, beleza? Que é uma função que a gente exporta e que ela vai, toda vez que for gerado um nó, ela chama a gente com aquele nó, beleza? Então a gente consegue fazer aquele esqueminha de jogar aqui. Então agora deixa eu colocar isso daqui pra cá, que agora vai ser interessante a gente ficar de olho na command line também. Run developing. Deixa eu só colocar aqui. Então a gente vai pegar node.internal.type, certo? Eu queria entender por que ele não tá. Por algum motivo ele não tá conseguindo deixar minhas coisas bonitas. Será que é algum tema que eu tô usando? Color theme. Ah, acho que era isso. Devo ter trocado, sei lá. Então, vamos rodar isso daqui. Deixa eu colocar aqui. Talvez demore um pouquinho, mas tudo bem. Tá, massa. Então, ele já terminou aqui. Ok. Ainda tá fazendo build. Caramba, cara. Success, ótimo. Então aqui a gente vê que ele começou a fazer. Uh, ele começou a fazer todo o tudo start, né, do Gatsby, e aí ele começou. Então ele gerou um site page, vários site plugins, que são os tipos desse nó: site build metadata. Então todos esses nós que ele está criando lá, ele cria aqui, beleza? E ele cria inclusive esses markdown remark. Então você pode ver que ele chama um file e aí depois um markdown remark. O que eu chuto que porque como é que faz? Eu tô aqui no CreateNode, eu recebi um file, vi que é Markdown. Se eu sou o plugin do Markdown, eu vou lá e gero um outro nó com as minhas informações, beleza? Então se dizer que passa um file aqui, vem no Image Sharp e não no Markdown Remark. Por quê? Porque é o plugin que lida com imagem, beleza? Então basicamente isso assim que faz. Então o que a gente vai querer. Então aqui uma das coisas que a gente consegue já perceber é o que a gente quer lidar aqui são com. É só com esse tipo, né, de nó. Pelo menos por enquanto, né? Eu só quero lidar com esse cara. Então aqui eu vou vir. Deixa eu deixar ele pra cá um pouco. Então, quando ele for igual a mark. Opa! Quando ele for igual a markdown remark, que é o que a gente faz. Aí eu vou fazer minha lógica aqui, como é que eu vou lidar com as coisas, certo? Então, basicamente é isso, certo? Esse é o que a gente quer fazer agora. Então, legal. Então aqui a gente tem o console. Uma coisa que é interessante aqui é que eu acho muito massa é que ele já tem diversas coisas que ajudam a gente no desenvolvimento, tá? Bastante, várias coisas que que vão ser boas pra gente conseguir fazer isso. Então, eu basicamente para criar o arquivo, a gente pode criar ele de diversas formas. Então, uma das coisas que a gente recebe aqui, porque aqui eu tô lidando com um nó, certo? Mas ele vem só com as informações dele.
Então ele tem uma função auxiliar que eu consigo passar um nó, ah, tipo um outro nó e pegar as informações, certo? Desse cara. E no caso aqui eu vou ter o nó do arquivo, beleza? Basicamente é isso. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar, por exemplo, o relative path desse item. Então, dado que eu já tenho o relative path, isso é legal porque eu já consigo ver quais arquivos que são os meus posts e tudo mais. Isso ajuda bastante a fazer as minhas próprias. A criar as próprias páginas e tudo mais, certo? Tem um jeito que o pessoal faz também, que é. Não, eu vou fazer dessa maneira primeiro e depois mostrar outra maneira, eu acho que é mais fácil. Então aqui ele colocou, tá vendo? Meu primeiro post 2, meu primeiro post. Se eu tiver alguma outra barra lá dentro, ele já lida, meio que já lida com isso pra mim, sabe? Uh, então tá. Outra coisinha que eu vou usar aqui é um outro auxiliar uh, do próprio Gatsby, certo? Que é o Gatsby Source File System, que ele já ajuda, ele literalmente para fazer isso, certo? Ele já lida com algumas coisas internas de eu estou relativo a quem, barra para um lado, barra para o outro. Ele já lida com algumas coisas assim, certo? Então ele espera um objeto, tem um nó, né? Ele precisa da função getNode e eu consigo também passar uma base path. Eu por enquanto acho que não vou querer o base path. Vamos ver aqui como é que ele se comporta só com esse cara. Beleza, tá vendo que ele só colocou a barra porque a gente já tá ali. Eu conseguiria, por exemplo, fazer assim, base path para ele, uh, para criar minhas páginas, por exemplo. Vamos supor que eu quero criar elas dentro de posts, beleza? Isso daqui eu não preciso mais. Uh, Se eu quero criar ela dentro de posts, ele já resolve isso pra mim, sacou? Então eu coloco uma base path e eu vou ter posts barra, ou no caso eu acho que seria só post, né? Não é posts, tá certo. Ué, ele não faz isso. O que eu fiz de errado? Hum, é isso daqui, crítico. O que ele espera aqui? Args, create file path args. Node, um get node e um base path. Base path. Eu passei. E por algum motivo ele não rodou. Hum.
pode abrir esse cara. Pode abrir pra cá. Véi, dessa vez ele nem fez nada. Pera aí. npm run. Opa. Create file path. Create file path Gatsby. Create file path node get node base path default source the base path for your files. For the example we'll use eu acho que talvez é. Tá, na verdade faz em or. Tá, esse base path é o base path que os meus arquivos estão. Tá. Que eu não preciso por enquanto. Tá certo. Então, o que eu consigo fazer agora quando for esse cara, eu vou conseguir chamar o uma outra. Eu vou conseguir criar um outro nó. E agora eu consigo criar um nó específico com as informações que eu quero pra criar minha página. Essa parte é um pouco confusa, assim. Eu às vezes me perco um pouco, vou ser sincero. Mas basicamente, além, a gente vai precisar pegar as. Ele passa diversas actions aqui. Depois eu posso falar mais sobre elas. Mas basicamente, o que a gente vai usar é a create node field. Certo? Eu vou desestruturar aqui dele. Const. Então eu vou ter. Então aqui eu vou chamar meu create node field. Então dentro dele eu passo. Eu vou criar um. Na verdade eu tô criando campos, né? Nesse nó basicamente. Então eu vou passar um nó. O name. O pessoal geralmente coloca. É o nome do. Como é que se diz? Do campo. Então eu coloco aqui. O pessoal chama de slug. Eu na real eu não sei qual que é a tradução de slug. Se existe uma tradução, vamos ver agora. Eu sei que é tipo o caminho do negócio. Eu coloco como lesma, eu não sei porquê. Um dia eu descobri isso. Mas é basicamente o caminho do seu post e tal. É o slug. E aqui eu vou colocar o valor. Que vai ser um slug, que é o que é criado aqui basicamente. Entendeu? É isso que ele faz basicamente. Então se a gente rodar um develop aqui, ele vai. Se eu fiz tudo certo, ele deveria adicionar esse campo. Então, basicamente a gente fez isso para quê? Para conseguir colocar onde que eu quero criar esse esse como é que eu digo? Onde que eu quero criar esse meu caramba.
essa minha página depois, né? Eu vou precisar disso. Então, cadê aqui? GraphQL. Então eu tenho isso daqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele manteve, legal. Então vamos ver aqui. Ele deveria ter criado um slug aqui. O problema é que ele parou simplesmente de chamar a nossa. Ele esqueceu da nossa. De chamar as nossas coisas lá. Das duas, uma. Ou eu zoei alguma coisa aqui. On create node. Não, é isso mesmo. Eu dou export nisso. Ué. Que estranhão. E ele parou. Então deixa eu fazer um negócio que eu vira e mexe faço. Que basicamente é. Ah, ele já tem aqui. npm run clean. Ele dá uma limpada nos caches e tudo mais. Então eu vou rodar agora no serve não, cara. O serve ele vai jogar o develop aqui. O serve ele serve o arquivo de build, tá? Só pra. Tá, legal. Vamos ver se ele colocou aqui. Fields slug. Boa. Então ele colocou o meu slug aqui. Certo? Massa. Então agora aqui eu vou criar outra funçãozinha. Exports. Deixa eu lembrar aqui. Create pages. Pages. Opa. Assim, certo? Então aqui eu recebo já o GraphQL, as actions. Então o weight do meu GraphQL. E aqui isso daqui tem que ser assim, beleza? Opa. Então aqui basicamente, opa, eu não preciso do total count. Acho que eu também não preciso nomear essa query aqui, já que eu já estou recebendo ela aqui. Certo? Bom. Então aqui eu tenho o meu. Então tá. Create page. Clean meu actions. E aqui eu vou chamar o create page. Boa. Então
result.data.allmark. Aqui é a mesma coisa que a gente fez lá para pegar as coisas, certo? Edges. Então, a primeira coisa aqui eu vou usar for each, porque eu não quero iterar muito, certo? Então aqui a gente recebe um mode. Eu gosto de dar um espacinho aqui. Beleza. E aqui sim eu vou chamar um create page. Boa. Estamos quase lá. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é o path. Então o path dele é node.fields.slug, que foi o que a gente criou. Tá. Aí aqui eu tenho que passar um componente, que é o componente que ele vai usar para criar a nossa a nossa página. Então eu por enquanto vou vir aqui desde components, vou criar um new file aqui. Digo, componente não. Componente é outra coisa. Dentro de source eu vou criar templates. New file, então aqui eu vou colocar log post. Beleza? Então a gente vai dar import react. E aqui eu vou dar um export default. Dar um return. H1. Um post. Beleza? Eu acho que isso daqui já funciona. A gente vai descobrir. Então aqui. Tá, aqui eu preciso importar. Pera aí. Aqui eu não poderia usar. Pode. Vamos ver isso. Vai. Eu acho que isso daqui dá certo. Então, path.resolve aqui, beleza? Então aqui eu consigo passar source, opa, como string. Então source templates barra blog post.js. Beleza. Eu acho que isso daqui já é o suficiente para ele criar as páginas. Vamos ver se ele consegue criar. Eita. Cannot use import statement outside the model. Tá, então aqui tem que ser require mesmo. Const path igual require.
const igual require legal. Barra pages. Então, aqui é um truquezinho só que eu uso, que tipo, eu jogo numa página que não existe. Podia ser Aloha. Em desenvolvimento ele mostra essa custom page aqui, tá? E aí ele mostra todas que eu tenho. Então aqui eu tenho meu primeiro blog, meu primeiro post 2 e meu primeiro post. Beleza? Que eles ainda estão com esse default aqui, né? Que é um post, tá? Então, primeira coisa que eu quero fazer, primeira coisa que é interessante a gente fazer é importar o layout from não ponto barra components barra layout. Boa. Então aqui o que eu vou retornar na verdade é o meu layout. E aí sim, aqui, certo? Porque o layout já tem o título, tem o rodapé, que depois eu vou mudar ele um pouquinho. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu fiz que eu acho que fica bem interessante da gente poder fazer. Certo? Só que tá, agora eu tô no meu. Eu não acho que é legal ficar fazendo assim. Eu vou só fazer, né? E quem quiser me acompanha. Se vocês quiserem, manda dúvida aí, galera. Eu não vou. Acho que não fica legal eu falar, então. Não sei. Achei meio forçado. Uma coisa que a gente consegue passar agora é um contexto. E o contexto nada mais é do que um objeto com, uh, com valores que a gente consegue pegar dentro uh, do nosso componente. Certo? Basicamente é isso. E agora aqui começam umas mágicas bem loucas aqui. Então, import GraphQL. Opa. Eu quero GraphQL from Gatsby. Beleza? E aqui eu vou fazer aquele esqueminha de dar um export da minha query para ele conseguir pegar as coisas. Opa. Beleza? Então agora que eu preciso daquelas informações do Markdown que estavam em algum lugar, né? Só que eu quero só de um arquivo, sabe? Legal? Então eu vou usar aqui o Markdown e aí eu vou pegar as informações que me interessam aqui. Eu quero o title desse meu do dele e o HTML. Só que aqui vai vir sempre o mesmo, correto? Então o que eu consigo fazer aqui é fields slug e falar quando o slug for igual a. E aí, por exemplo, a gente coloca isso daqui. Opa. Que é um dos slugs. Ele traz isso daqui. Se eu procurar o meu post só, ele traz o do outro post.
certo? Então já vou salvar essa query aqui, que é a query que a gente vai usar. Porém, se eu deixar isso daqui aqui, ele vai sempre trazer o mesmo, né? Então eu preciso passar parâmetros para minha query. Então, como se passa parâmetros para a query? Eu tenho que dizer que eu espero um parâmetro aqui e o tipo dele. E aí eu consigo usar esse parâmetro dentro da minha query. E aqui eu digitei errado. E aqui eu tenho query variables, então eu faço slug igual a fala que eu salvei, óbvio que eu não salvei, eu vou pegar daqui. Vou usar qual framework? Eu estou construindo o blog usando Gatsby. E o Gatsby é baseado em React. Quer dizer, baseado não, ele é construído com React. Kailir. Falei certo? Kailir. Você conhece o Gatsby? React? Falei um pouquinho. Sério? Poxa. Ontem a minha tava bem zoada, a minha internet. Bem zoada. Bom, então aqui a gente conseguiu fazer com que a nossa query recebesse um parâmetro. E por que eu dei o nome de... Aqui eu vou até substituir lá. Por que eu dei o nome de slug? Porque basicamente, como a gente passou no contexto da página, esse slug ele já consegue pegar e injetar ali na query. É muito louco isso. Suave. Falou aí. Vai estar salvo na Twitch depois. Se você conseguir assistir, dá um feedback aí. Falou. Então, legal. Então eu já fiz isso daqui e é aquele padrão. Eu recebo tudo por aqui uh, pelo data, igual a gente fez outras vezes. E aí agora a vantagem é que agora eu consigo usar esse data aqui. Então, ao invés de simplesmente ter um H1 que era sempre a mesma coisa, eu consigo vir aqui data.markdown remark.frontMatter.title, beleza? E aí eu salvo ele e aí o meu primeiro post 2 vira consegue pegar o título e o meu primeiro post não deu certo. O que aconteceu aqui? Primeira coisa é verificar se eles estão com títulos diferentes. Post 2 ao vivo, post 1 ao vivo. Ok. O slug tá vindo. Ah, tá. Uma outra coisa que eu consigo fazer também é. Aqui ele tá ouvindo meu primeiro post ao vivo. E quando eu colocava aqui, meu primeiro post ao vivo 2. Então, o que pode ser isso? Algum tipo de cache. Sacou? Esse que é um dos problemas que eu falo. É que pode acontecer isso. Vou colocar aqui só minha câmera para carregar. Boa. Então agora beleza, foi. Se eu for pro 2, ele troca pro 2, beleza? Massa. Então isso é o mais legal. E aí a outra coisa que falta é eu colocar o conteúdo, certo? do nosso do nosso site.
do nosso post, né? Então aqui eu peguei o HTML, beleza? Também. Ah, então aqui a gente vai fazer uma questão que é um tanto quanto interessante, que é como ele já gerou o HTML pra gente, né? Ah, ele nos deu de presente isso. Eu vou colocar aqui o título e aqui eu vou criar uma divzinha. Opa, uma div. E aí usar o dangerously set inner HTML. Beleza, passar um objeto. E nesse objeto eu passo o HTML, que é a propriedade que ele recebe. E aí eu vou ter, eu consigo aqui pegar o nosso data.markdownRemark.html, beleza? Então agora vamos ver o resultado, né? Então meu primeiro post, viu que lindo isso? Isso é muito bom. Então aqui é um título do conteúdo, o conteúdo do meu post, aqui exemplo, beleza? E aí no 2 eu tenho a mesma coisa. Ele já está fazendo isso. Então a última coisa que eu acho que falta só para dar aquele gostinho de quero mais é vir aqui no index. Eu já tenho essas coisas, só que aqui lembra que eu também tenho agora aquele fields, né? E dentro do fields eu tenho slug, beleza? Se eu fiz certo é isso, né? Eu não gosto muito de fazer de cabeça as coisas, porque minha cabeça não é uma das melhores. É node fields slug. Legal? Dado que eu tenho o slug do, do meu do meu item, uma coisa que é interessante que eu posso fazer aqui é deixa eu fechar aqui, dar uma pequena diminuída aqui. Eu vou trazer também o link do Gatsby e aqui eu vou devolver um componente. Eu vou colocar dentro dali, eu vou colocar um link que eu acho que ele tem um to, né? É isso mesmo. Que vai ser add. Add. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? Expected fields. Ah não, tá, é porque aqui eu ainda não fechei, tá, calma. Uma coisa de cada vez. Deixa eu fechar o link aqui no final, que eu acho que as coisas vão ficar bem melhores. É assim. Então add.node. Não. Add.fields.slug. É isso, né? Ah, não. Não, é dentro do nó. Ads.node.fields.slug. Beleza, vamos salvar. Se eu fiz tudo certo, agora eu consigo clicar e ir pro meu post. Beleza? Lindo isso, né? Lindo. Se alguém tiver qualquer dúvida aí, avisa, viu, galera? Uma coisa só que eu vou fazer aqui é fazer um const. Opa. Primeiro eu vou fazer isso daqui. Return isso. E aí eu posso pôr essas paradas aqui um pouquinho mais pra cá. Aqui vou dar um const posts, eu acho. É igual isso daqui.
aqui como se fosse posts, ponto map, certo? Isso. A outra coisa é, aqui eu sempre uso add.node, certo? Então aqui eu consigo extrair o node e tirar tudo isso daqui. Já tira alguma coisinha, né? Assim, preciso envolver isso daqui. Massa. Eu acho que já dá uma melhorada legal, assim. E óbvio que isso daqui depois eu vou melhorar, porque né, tá. Eu pelo menos acho que não tá legal, não tá bonito, certo? Tá bem zoado essa parte aqui. Isso aqui eu nunca sei direito como é que eu gosto de deixar. Eu ainda tenho algumas coisas que ainda não define do que eu curto. Mas fiz tudo certo. Eita, quem? Beleza. Então ele foi e volta, certo? Então, hoje o que a gente viu foi isso. A gente já começou a criar baseado no Markdown. Uma coisa que talvez depois eu mude, que dá pra fazer, e que eu acho que eu prefiro, eu consigo colocar o slug direto aqui. E aí aqui eu defino como é que vai ser o slug. E eu já passo ele prontinho. É uma abordagem que eu prefiro, porque eu faço isso amanhã. Tá, pelo menos pra mudar isso. E começar a trabalhar um pouco, em deixar ele um pouco mais bonito. E tudo mais. Dar uma carinha diferente. Mas vocês viram que ele já tá. A estrutura em si já tá basicamente pronta. Certo? Isso eu acho muito massa. Muito massa. Bom, vamos vir aqui. Status. Add menos P. Tá. Isso daqui foi a criação dos nós da página. Colocando as questões lá. E aqui a gente já de menos. Opa, commit. Menos M. Cria as páginas do post baseado no Markdown. Beleza, a gente puxa origin dev. E as coisas já devem estar indo pra lá. Beleza? Bom, pessoal. Valeu todo mundo que rolou hoje. Certo? Tá saindo o blog. Tá ficando legal. Então amanhã teremos mais coisa. Fechou? Abraços. Aloha.